De volta com o artigo 6º da Lei das Eleições, a Lei 9.504/97. Vamos para os parágrafos do artigo 6º. Vejam só o texto legal. Certamente quem já estuda para concurso há algum tempo, no âmbito aí do direito eleitoral, vai reconhecer inúmeras questões de concurso aqui. Vejam só o texto do artigo 6º, dos parágrafos do artigo 6º da Lei 9.504. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Então percebam como pode ser a denominação de uma coligação. Ora, eu posso ter simplesmente a junção das siglas dos partidos políticos que a compõem, que a integram, como eu posso ter também uma denominação, uma expressão que designa, que dá nome àquela coligação. A exemplo, Juntos pelo Brasil. Então, Juntos pelo Brasil é o nome de uma determinada coligação, tá? Então, percebam que eu posso ter tanto uma expressão identificadora, como eu posso ter simplesmente a junção das siglas, tá? Dando nome à respectiva coligação, tá? Uma outra questão importante que pode ser cobrada aqui, tendo em vista o parágrafo 1º, é perceber que uma coligação ela vai atuar perante a Justiça Eleitoral como se fosse um único partido, como se fosse um partidão, tá? Então percebam que perante a Justiça Eleitoral, para todos os efeitos, é como se uma coligação fosse um único partido, tá? Só que na prática nós sabemos que ali nós temos um conjunto de partidos políticos, 2 ou mais partidos políticos, né, que resolveram se coligar para disputar uma determinada eleição, tá? Então, ó, parágrafo 1º, o importante é perceber como pode ser denominada uma coligação. Parágrafo 1º-A, marquem 2, 3 asteriscos no parágrafo 1º-A, uma das questões mais comuns envolvendo o artigo 6º. Além do caput do artigo 6º, que tem bastante incidência, nós iremos encontrar também questões envolvendo o parágrafo 1º-A. Vejam só, a denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Vou repetir, ler novamente. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Então eu posso ter o nome de uma coligação chamada João 45, João 13, não posso, tá? Então percebam que eu preciso ter atenção para não infringir as regras do parágrafo 1º-A. Uma das questões mais comuns de concursos públicos envolvendo o artigo 6º. Podem marcar, depois não digam que eu não avisei, tá? Parágrafo 2º, atenção ao parágrafo 2º. Muita gente faz confusão e uma confusão desnecessária com relação ao regramento previsto no parágrafo 2º. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que integram. Vou repetir, ó. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação, tá? Então o que a gente tem que perceber aqui, ó? Já preparei um esqueminha, como sempre, e mais uma vez, tá, gente? Estou pegando PT e PSDB, 2 partidos que hoje, no cenário político brasileiro, apresentam aí, né, um certo, entre aspas, antagonismo, mas justamente para demonstrar o que o direito eleitoral permite, e não só por isso, né? Para ninguém sair dizendo aí que eu estou privilegiando um partido com relação em detrimento do outro, tá? Então, por exemplo, ó,
Eleições majoritárias. Uma eleição para presidente e vice-presidente da República. Eu posso ter uma coligação formada entre PT e PSDB? Posso. E pode ser que o nome dessa coligação seja justamente Juntos pelo Brasil. Uma coligação entre PT e PSDB, tá? Então, Juntos pelo Brasil, eu tenho aí uma coligação para a disputa das eleições majoritárias. Qual eleição, por exemplo? A eleição presidencial, tá? Então, Juntos pelo Brasil, obrigatoriamente, abaixo do nome da coligação, nós precisamos ter a sigla de todos os partidos políticos que integram aquela coligação. E nas eleições proporcionais, a parte final do parágrafo 2º, ó. Nas eleições proporcionais, na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sob sua legenda, sob o nome da coligação. Então, Juntos pelo Brasil, só que apenas o respectivo partido. Então, eu tenho um candidato, por exemplo, vamos supor que eu tenha essa coligação aqui, ó, em eleições para deputado federal, nas eleições proporcionais. Quando eu pegar o santinho de um deputado federal que se candidata pelo PT, mas que obviamente faz parte dessa coligação Juntos pelo Brasil, abaixo vai vir Juntos pelo Brasil, então somente a sigla do PT. Se eu pegar um candidato, a deputado federal pelo PSDB, já que os dois partidos estão coligados para as eleições proporcionais, lá no santinho do candidato a deputado federal pelo PSDB, nós teremos Juntos pelo Brasil e abaixo do nome da coligação, então somente a sigla do respectivo partido, Atenção, professor, na prática não é isso que eu vejo no meu município, quando tem eleições municipais. Na prática não é isso que eu vi em uma determinada eleição estadual ou até mesmo nas eleições presidenciais, nas eleições, nas eleições presidenciais, nas eleições para a Câmara dos Deputados, enfim, nas eleições proporcionais. Gente, não se preocupem com a prática. Nós temos que ter uma preocupação com relação ao que vai cair no concurso público. E o que vai cair no concurso público é o Brasil legal. É o texto da Lei 9.504 e as interpretações existentes em cima do texto. Então, naturalmente, eu tenho que seguir a regra prevista no parágrafo 2º. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente sobre sua denominação a legenda de todos os partidos que integram. Primeiro exemplo, Juntos pelo Brasil, eleição presidencial, majoritária, presidencial, PT mais PSDB, Então aqui eu segui a primeira parte. Agora eu vou ter uma coligação entre PT e PSDB no âmbito das eleições proporcionais, Juntos pelo Brasil, mas quando for um candidato do PT, então somente a sigla do PT abaixo do nome da coligação. Quando for um candidato do PSDB, então somente, a sigla do PSDB abaixo do nome da coligação. É isso que vocês precisam prestar atenção em termos de uma prova de direito eleitoral. O que acontece na prática, se isso aqui é improvável ou não interessa. Como eu disse, estou utilizando meramente para exemplificar a nossa aula, e também para ninguém sair falando que eu privilegiei um partido político em detrimento do outro, Prefiro usar isso do que ficar falando partido beta, gama, sigma e outras coisas, certo? Bem, no nosso próximo vídeo daremos continuidade aos parágrafos do artigo 6º. Nós vamos falar do parágrafo 3º, do parágrafo 4º e do recém-inserido parágrafo 5º. Afinal de contas, nós tivemos aí uma mini reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.